Conto Assombrações de Agosto, de Gabriel Garcia Marques, extraído do livro 12 Contos Peregrinos, tradução Eric Nepomuceno, editora Record 2011. Chegamos a Arezzo pouco antes do meio-dia e perdemos mais de 2 horas buscando o castelo renascentista que o escritor venezuelano Miguel Otero Silva havia comprado naquele rincão idílico da planície toscana. Era um domingo de princípios de agosto, ardente e buliçoso, e não era fácil encontrar alguém que soubesse alguma coisa nas ruas abarrotadas de turistas. Após muitas tentativas inúteis, voltamos ao automóvel. Abandonamos a cidade por uma trilha de cipestres sem indicações viárias. E uma velha pastora de gansos indicou-nos com precisão onde estava o castelo. Antes de se despedir, perguntou-nos se pensávamos dormir por lá. E respondemos, pois era o que tínhamos planejado, só que íamos apenas almoçar. Ainda bem, disse ela, porque a casa é assombrada. Minha esposa e eu, que não acreditamos em aparições de meio-dia, debochamos de sua credulidade. Mas nossos filhos, de 9 e 7 anos, ficaram alvoroçados com a ideia de conhecer um fantasma em pessoa. Miguel Otero Silva, que além de bom escritor, era um anfitrião esplêndido e um comilão refinado, nos esperava com um almoço de nunca esquecer. Como havia ficado tarde, não tivemos tempo de conhecer o interior do castelo antes de sentarmos à mesa. Mas seu aspecto visto de fora não tinha nada de pavoroso e qualquer inquietação se dissipava com a visão completa da cidade vista do terraço florido onde almoçávamos. Era difícil acreditar que naquela colina de casas empoleiradas, onde mal cabiam 90.000 pessoas, houvessem nascidos tantos homens de gênio perdurável. Ainda assim, Miguel Otero Silva nos disse com seu humor caribenho que nenhum de tantos era o mais insigne de Arezzo. O maior, sentenciou, foi Ludovico. Assim, sem sobrenome, Ludovico foi o grande senhor das artes e da guerra, que havia construído aquele castelo de sua desgraça, e de quem Miguel Otero nos falou durante o almoço inteiro. Falou-nos do seu poder imenso, de seu amor contrariado e de sua morte espantosa. Contou-nos como foi que, num instante de loucura do coração, havia apunhalado sua dama no leito onde tinha acabado de se amar, e depois atiçou contra si mesmo seus ferozes cães de guerra, que o despedaçaram a dentadas. Garantiu-nos, muito a sério, que a partir da meia-noite o espectro de Ludovico perambulava pela casa em trevas, tentando conseguir o sossego em seu purgatório de amor. O castelo, na realidade, era imenso e sombrio, mas, em pleno dia, com o estômago cheio e o coração contente, o relato de Miguel só podia parecer outra de suas tantas brincadeiras para entreter seus convidados. Os 82 quartos que percorremos sem assombro depois da sesta tinham padecido de todo tipo de mudanças, graças aos seus donos sucessivos. Miguel havia restaurado por completo o primeiro andar e tinha construído para si um dormitório moderno com piso de mármore e instalações para sauna e cultura física, e o terraço de flores imensas onde havíamos almoçado. O segundo andar, que tinha o mais usado do curso dos séculos, era uma sucessão de quartos sem nenhuma personalidade, com móveis de diferentes épocas abandonados à própria sorte. Mas no último andar era conservado um quarto intacto, por onde o tempo tinha esquecido de passar. Era o dormitório de Ludovico.
Foi um instante mágico. Lá estava a cama de cortinas bordadas com fios de ouro e o cobre leito de prodígios de passamaranaras ainda enrugado pelo sangue seco da amante sacrificada. Estava a lareira com as cinzas geladas e o último tronco de lenha convertido em pedra. O armário com suas armas bem escovadas e o retrato a óleo do cavalheiro pensativo numa moldura de ouro, pintado por alguns dos mestres florentinos que não teve a sorte de sobreviver ao seu tempo. No entanto, o que mais me impressionou foi o perfume de morangos recentes que permanecia estancado sem explicação no ambiente do dormitório. Os dias de verão são longos e parcimoniosos na Toscana, e o horizonte se mantém em seu lugar até às 9 da noite. Quando terminamos de conhecer o castelo, eram mais de 5 da tarde, mas Miguel insistiu em levar-nos para ver os afrescos de Piero della Francesca na igreja de São Francisco. Depois, tomamos um café com muita conversa debaixo das pérgolas da praça, e quando regressamos para buscar as maletas, encontramos a mesa posta. Portanto, ficamos para jantar. Enquanto jantávamos, debaixo de um céu de malva com a única estrela, as crianças acenderam algumas tochas na cozinha e foram explorar as trevas nos andares altos. Da mesa, ouvíamos seus galopes de cavalos errantes pelas escadarias, os lamentos das portas, os gritos felizes chamando Ludovico nos quartos tenebrosos. Foi deles a má ideia de ficarmos para dormir. Miguel Otero Silva apoiou-os encantado, e nós não tivemos a coragem civil de dizer que não. Ao contrário do que eu temia, dormimos muito bem. Minha esposa e eu num dormitório do andar térreo e meus filhos no quarto contíguo. Ambos haviam sido modernizados e não tinham nada de tenebrosos. Enquanto tentava conseguir sono, contei os 12 toques insones do relógio de pêndulo da sala e recordei a advertência pavorosa da pastora de gansos. Mas estávamos tão cansados que dormimos logo, num sono denso e contínuo. E despertei depois das 7 com um sol esplêndido entre as trepadeiras da janela. Ao meu lado, minha esposa navegava no mar aprazível dos inocentes. Que bobagem, disse a mim mesmo. Alguém continuar acreditando em fantasmas nesses tempos? Só então estremeci com o perfume de morangos recém-cortados e vi a lareira com as cinzas frias e a última lenha convertida em pedra, e o retrato do cavalheiro triste que nos olhava há 3 séculos por trás da moldura de ouro. Pois não estávamos na alcova do térreo, onde havíamos deitado na noite anterior, e sim no dormitório de Ludovico, debaixo do dossel e das cortinas empoeiradas e dos lençóis empapados de sangue, ainda quente, de sua cama maldita. Outubro de 1980.